Sequência. Na estrada das Tabocas, uma vaca viajava. Vinha pelo meio do caminho como uma criatura cristã. A vaquinha vermelha, a cor grossa e afundada, o tom intenso de azamar. Ela solevava as ancas no trote balançado e manso, seus cascos no chão batiam poeira. Nem hesitava nas encruzilhadas. Sacudia os chifres, recurvos em coroa, e baixava a testa ao rumo, um reto a trazia para o rio e para lá do rio, a terras de um Major Quitério, nos confins do dia, a fazenda do Pão do Olhão. Esse é o começo, o título e o primeiro parágrafo do conto Sequência do Guimarães Rosa. A leitura é um ato, é um movimento que o ser humano faz e ele prescinde, ele exige habilidades. Qualquer ato que a gente cometa, ele exige habilidades. Por exemplo, segurar esse lápis aqui exige uma habilidade motora, né? Entre as várias habilidades que a gente tem, que a leitura exige de nós, estão a habilidade de entender, comparar, associar, interpretar. Guimarães Rosa, num primeiro momento, ele causa a impressão de que a gente não está entendendo. É uma primeira impressão, mas ela logo se dilui se a gente começa a compreender que o texto literário ele tem como pressuposto uma composição de estranhamentos. Então a gente começa a olhar para ele procurando os estranhamentos. Bem, esses estranhamentos eles estão numa linha de diálogo entre o autor, o texto e o leitor. É preciso que a gente caminhe nesse tripé para que a gente compreenda o texto, qualquer texto, né? Eu estou falando de qualquer texto, mas eu vou adentrar agora especialmente em sequência. Para eu fazer esse movimento, eu tenho que acionar o meu arquivo cultural. Nós todos temos arquivo cultural, nós vamos preenchendo esse arquivo com uma série de informações ao longo da nossa vida e a gente aplica esse conhecimento de acordo com a necessidade. Como se a gente tivesse um Google mental que vai fazendo com que a gente percorra a nossa trajetória de leituras. Então, eu começo pelo conhecimento do título, sequência. Vamos dizer que no nosso dicionário comum, ele signifique um ordenamento, alguma coisa que aconteça uma depois da outra. Bom, eu também estou lidando com um conto, né? E aí esse texto do Guimarães Rosa ele faz parte dos contos maravilhosos. Esses contos maravilhosos que nós conhecemos, nós temos uma ancestralidade de contos. A Bela e a Fera, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela. Em alguns desses contos, a gente reconhece um elemento, que é um elemento guia. Em Cinderela, por exemplo, é o sapatinho de cristal. É pelo sapatinho de cristal que o príncipe vai percorrer um caminho até encontrar a mulher amada. No caso de Rapunzel, o canto e os cabelos. Ele ouve o canto, se encanta, é tomado por esse canto, segue essa voz e se depara com cabelos lançados de uma torre. E é por esse cabelo que ele sobe para encontrar a mulher amada. No nosso caso, uma vaca. Estranhíssimo, né? Se já há o estranhamento do guia, sapatinho de cristal, se há o estranhamento do guia, cabelo, vocês imaginem o estranhamento que é uma vaca funcionar como guia. Ela vai ser tomada de uma série de metáforas, ela vai ser no seu entorno, vão sendo criados vários elementos que vão configurando o caminho que ela vai percorrer. Por exemplo, no trecho que começa com No Arcanjo, onde a estrada borda o povoado, começa com essa expressão maravilhosa, né? A estrada borda o povoado. Então a gente vê o desenho que a estrada vai fazendo no entorno do povoado. Ali foi notada uma vaquinha. Ela é considerada uma res fujã, né? E ela tem indícios e comportamentos que mostram que ela exatamente não é uma res fujã. Ela é uma res que está percorrendo um caminho de propósito. Por exemplo, ora corriam dela algumas mulheres que andavam buscando lenha. Se encontrava cavaleiros, sabia deles se alonjar. Então, ela sabia fugir dos cavaleiros. E ela fazia como? Colada ao tapume com disfarces. Olha que linda! Sonsa,
curvada a pastar, no sofrido simulamento. Então, ela se fazia de boba, mas, na verdade, com muita esperteza. Légua adiante, no entanto, nos Antônios, desabalava em galope. Então, ela sabia quando se disfarçar e quando apressar o passo. E, ao final deste parágrafo, o narrador nos conta: ela seguia certa, por amor, não por acaso. Então, o narrador nos conta que nós temos uma vaquinha, né, que tem um caminho, ela seguia por um caminho com toda certeza. E o motivo dessa caminhada era o amor, não era o acaso. Então, nós temos uma vaquinha personificada, ela pensa, ela sabe o percurso que ela tem que fazer. Então, só assim a vaquinha se fugira. Então, sozinha, ela se fugira da pedra madrugadamente. Então, ela fugiu, ela mesma fugiu, com determinado propósito, né? E ela sai de manhã num céu quase da sua cor. Então, num céu tão avermelhado quanto ela. Então, a gente tem ali uma sobreposição de personagem dentro da natureza com essas cores, né? E apanhar a boca da estrada para os onde caminhos. Então, ela sabe que tem caminhos a percorrer e ela sabe que esse caminho está fronteando o nascente. Só da notícia, a notícia de que tinha uma vaca fujã, né? Seu Rigério, o dono da pedra, disse: diaba. Então, a vaquinha fujã, ela provoca, naqueles homens que estão acostumados a mexer com gado, uma dose de desafio, né? E esse homem, seu Rigério, tinha filhos diversos, que por volta dele se achavam. Nem deles para o que havia necessidade. Quer dizer, eles consideravam que era uma vaquinha fujã, não tinha necessidade desses filhos se preocuparem com aquilo. Mas um deles, só um dos filhos, rapaz, senhor moço, quis-se, de repente, para aquilo. Então, há um movimento num dos filhos, que era um filho jovem, um senhor moço, de resolver ir atrás dessa vaquinha fujã, né? E ele tinha um certo brio, uma certa coragem de tomar esse desafio para si. E ele atou o laço na garupa e disse: é uma vaquinha pitanga? Tem um tom meio que de desprezo, assim, nessa vaquinha. É uma vaquinha pitanga? Como quem diz, eu vou pegá-la rapidamente eu vou conseguir trazê-la de volta. E ele pôs-se a cavalo, soubesse o que por lá o botava, se capaz. Aqui tem um aviso do narrador. Se o narrador soubesse, se esse personagem soubesse o que vinha por aí para ele, talvez ele não se sentisse tão capaz assim, né? Saiu à estrada geral, indo à espora leve. Ia desconhecidamente. Olhem que oposição, porque ele ia de oeste para leste, sem saber o seu rumo. Mas olha o trecho seguinte. Já a vaca, essa sabia. O narrador já nos contou o que ela sabia. Então, nós temos aí um rapaz, um personagem que se acha capaz de buscar essa vaquinha, mas ele não sabe o que o espera. E nós temos uma vaquinha que é um animal que sabe exatamente o rumo que ela tem que percorrer. Bem, mais à frente, a vaquinha vai seguindo o seu caminho, ela se subia, ela cabeceava num desconjuntado trabalho de si, se descia, era beira-abismos, patas abertas, se borneando, após no plano trotava. Então, ela tinha um tipo de agilidade para cada espaço que ela ia percorrendo. Já o rapaz se anorteava. O que significa isso, né? Ele vai se juntando, esse A aí significa junto do norte, ele vai se juntando num percurso, ele vai tentando perseguir a vaca, né? Seu cavalo, entretanto, ele perguntava, davam-lhe novas de arribada. O que significa isso? Que ele, embora achasse que soubesse o caminho da vaca, ele perguntava para as pessoas à sua volta, né? Onde que ela está? Vocês viram uma vaquinha por aí, né? E o cavalo dele, que é um cavalo mursa, se aplicava andando ligeiramente de acordo com as necessidades desse seu dono. E esquipava, ia o longo, longo, longo. Então, o caminho, gente, começa a ficar muito longo. Essa repetição é linda, né? Ela é uma metáfora muito bonita, porque a repetição significa que o caminho era mais longo do que era esperado.
E aí tem uma expressão espetacular que é deu patas à fantasia. Nós conhecemos a expressão original, faz parte do nosso arquivo cultural, deu asas à fantasia. Né? Aqui nós temos um cavalo, ele está montado sobre um cavalo, ele vai dar patas à fantasia. Então ele vai deixar que a fantasia dele percorra um espaço inédito dentro daquilo que ele está acostumado a percorrer. Ali escampava, tempo sem chuvas, terrenas campinas, os tabuleiros tão sujos, campos sem fisionomia. O rapaz, ora, se cansava. Então, aqui começa um tipo de duelo entre a vaca e o rapaz, porque ela tem uma certeza do caminho, ela sabe como lidar com ele, ele acha que sabe, mas agora ele começa a se cansar. Agora ele e o cavalo vão começar a se cansar porque eles estão percorrendo um caminho longo, longo, longo. Né? Desde aí, o muito descansou. Então ele resolve descansar, só que ele descansa e fica com remorso. E aí ele se atormentou porque descansou demais, então a vaquinha vai ganhar a frente. E ele aperta o passo. Com horas de diferença, a vaquinha providenciava. Aqui, cerca alta parou. Foi seguindo-a beira, beira. Dava num córrego. No córrego a vaquinha entrou. Veio vindo dentro d'água. 3 vezes esperta. Essa vaquinha sabia lidar com a água, com as águas que iam torneando o caminho dela. Até que outra cerca travou-a, ia deixando-a desairada. Então, os obstáculos vão aparecendo para a vaquinha também, mas ela sabe lidar melhor com eles. E aí, diante daquela cerca, ela volveu e rompida ida. De um ímpeto, então, a saltou, num salto que queria ser voo. Tão espetacular a cena, porque eu quero que a gente imagine a vaca, ela é um ser pesadinho, né? E aí ela vai alçar voo, ela vai saltar sobre essa cerca, e aí ela é tomada de uma leveza muito grande, e a cena bastante inédita. E ela venceu, ela conseguiu ultrapassar aquela cerca. E aí ela se sumia, suspensa em bailado, a cauda oscilando. Então, esse voo que a vaquinha empreendeu faz com que a cauda dela balance e ela fique como num bailado no ar. Mas, por conta desse obstáculo da cerca, o inimigo vinha perto. Então, o rapaz começa a se aproximar. Onde que ele está? O rapaz está no vão do mundo, assim invocado e ordenado. Como ele está no vão do mundo, é um espaço completamente desconhecido para ele. E aí ele começa a se irritar. Lembre-se que agora há pouco ele estava se cansando, agora ele já está ficando irritado. E ele começa a se arrepender, porque essa vaquinha que ele achava tão fácil conquistar, pegar, trazer para casa, ele percebe que não é tão fácil assim. Então ele começa a se arrepender. Né? Pensou de arrepender caminho, suspender aquilo para mais tarde. Pensou palavra, maneira lindíssima do Guimarães Rosa dizer assim, ele pensou em voz alta, ele falou em voz alta. E o que ele disse? Eu sou um estúpido, o estúpido que se julgava. Eu sou um estúpido, para que eu resolvi fazer uma coisa como essa? E, desanimadamente, ele, malandante, essas palavras do Guimarães Rosa são tão lindas, porque elas ao se juntarem, palavras se juntarem, um andante, um mal andante, um malandante, ela é tomada de mais força. Então, ele está muito desnorteado. Podia tirar atrás. Aonde um animal o levava? Prestem bastante atenção, que a gente sabe tanto de gramática, né? E tem um artigo indefinido aqui que demonstra o quanto ele se acha superior a esse animal. Ele fala aonde um animal o levava. Então ele percebe que agora ele não está caçando, indo atrás de uma vaca. Ele está sendo guiado por ela. Ele começa a entender que a vaca o está levando para algum lugar. Mas ele ainda considera um ser inferior. Como assim? Um animal guiando um homem acostumado a lidar com animais? O incomeçado, o empatoso, o desnorte, o necessário. Nessa expressão tem uma gradação. O incomeçado, aquilo que ainda nem começou direito. O empatoso, aquilo que não vence, não caminha, ele não consegue entender o que está acontecendo porque ele não consegue vencer etapas. O desnorte, a falta de norte, mas o necessário. Observe que nós temos meio palavras um pouco neologismos, assim, incomeçado, empatoso, desnorte.
Mas a quarta palavra, ela é uma palavra firmada no nosso vocabulário, o necessário. Todo esse percurso que ele está vivendo, que ele não sabe onde começa, que ele não vê continuidade, para o qual ele não tem rumo, são coisas necessárias. Como nós sabemos que a Vácuo está guiando para o amor, a gente já compreende mais do que esse personagem. Porque para se alcançar o amor é assim mesmo. Não tem começo, tem obstáculos, a gente não tem rumo, e tudo isso é necessário para que o amor se configure. Ele morre de vergonha, porque se ele voltar sem essa vaquinha, ele vai passar vergonha. A gente não pode esquecer que ele é um cavaleiro, né? Lida com toda essa questão rural, vamos dizer assim. Porque tinha assim tentado, por que ele começou com isso, né? Triste em torno, então ele se percebe triste no meio dessa circunstância, porque ele não tem como voltar por vergonha, mas não tem como ir porque ele não sabe, ele não conhece o caminho que ele tem a percorrer. Só as encostas guardando florir de árvores. Há muitas maneiras de a gente contar que o tempo passa. Eu posso dizer assim, se passou um mês, se passaram 3 dias. Aqui o nosso narrador vai nos contando pela natureza. Então, o que acontece? Né? Tem umas encostas que estão guardando florir de árvores esfolhadas. Seu roxo escuro de julho, as carobinhas, e pês, seu amarelo de agosto. Então, nós estamos percorrido o mês de julho e entrando no mês de agosto. Nós já temos um tempo longo em que ele está atrás dessa vaquinha, né? Chatos mapas, ele está cansado daquele cenário à frente dele. O céu de se abismar, palavra espetacular, porque o abismo ele é para baixo, né? Sempre que a gente pensa no abismo, a gente pensa no espaço abaixo. Aqui o céu que é um abismo. E o abismo ele tem um significado muito bonito. O abismo é o nosso inconsciente. Então, essa situação de abismo pela qual ele está passando é porque ele está entrando numa situação sobre a qual ele não tem controle. Então, ele olha para o céu e vê o abismo, como se ele estivesse caindo num espaço desconhecido sobre o qual ele não tem controle. Só via os longes de um quadro, o absurdo ar. Então, tudo que está em torno dele, o mapa, o céu, o ar, tudo para ele é alguma coisa sobre a qual ele não tem controle. Agora, manchava o campo a sombra grande de uma nuvem. Então, a gente pensa que vai chover, não é? O rapaz lançou longe um olhar. De repente, ajustou a mão à testa e exclamou. Do ponto descortinou que aquela. Então, é interessante que o narrador diz assim, que ele exclamou, mas não conta o que ele exclamou. Logo em seguida, ele fala que ele avistou aquela. Então, finalmente, naquele mapa, ele vai encontrar o sinal daquela vaquinha. E é aquela, gente. Aquela é um pronome demonstrativo para distância, né? Este para perto, esse para um pouquinho mais longe e aquele para longe. Então, essa vaquinha está longe dele. Isso é a gramática que nós estamos nos contando, é a língua portuguesa que está nos contando, né? A vaquinha resporeando. Aí lá tomou em vista. Então, ele começa a perceber a vaquinha aqui, ali, ele vai percebendo a vaquinha. O vulto, pé de pessoa que a caminhada do morro escalava. Ver o que diabo? Reduzida, ocupou um instante a lomba linha do espigão. Então, ele consegue ver essa vaquinha assim por instantes, por sinais. Ele não consegue vê-la toda, porque ele nunca está próximo exatamente dela. E ela transcendia ao que destinava. Bom, se o destino dela é o amor, ela transcende isso porque ela começa a mostrar para ele as dificuldades da existência, as dificuldades para chegar a esse encontro realmente amoroso. O rapaz, durante e tanto, montado no bom cavalo, a espora avante, galgando. Olhem que expressão entre vírgulas, durante e tanto, ou seja, durante um longo tempo e com tantos obstáculos sendo vencidos. Sempre e agudamente olhava, podia seguir com os olhos como o rastro se formava, só perseguia a paisagem, preparava-se uma vastidão de manchas cinzas e amarelas, o céu também amarelo.
É assim que a gente vai vendo o tempo se movimentando, a secura do tempo agora, porque tudo vai entrar no tom da seca, né? O céu em amarelo, pitavam extensões de campo no virar do sol das queimadas. Então a natureza vai tomando cores e essas cores significam a passagem do tempo e ele, nesse percurso que ele chama de durante e tanto, um longo percurso e com tanto a percorrer, né? Mas ele diz, né? O rapaz, desdobrada a vida, se pensou, seja o que seja. Sabe quando a gente fala assim, entregou para Deus? Quer dizer, não há mais nada que eu possa fazer. A única coisa que eu posso fazer é seguir esse rumo. Eu já não tenho como voltar, eu não tenho como ir, eu não sei como ir, mas só me resta entregar as minhas forças para o que der daqui para frente, né? E aí subia também ao morro, de onde muito se enxergava. Antes das portas do longe, as colinas com valares. Então ele sobe no morro e ele tem uma noção da extensão daquilo que ele vai percorrer. O que é desesperador, porque há muito, mas ele enxerga um rio. Tá? Essa é uma coisa significativa, porque até agora ele só vinha vendo terra e céu. Agora ele vai ver água. O rio liso e brilhante, de movimentos invisíveis, como cortando o mundo em dois. Essa questão de cortar o mundo em dois é muito significativa para a água. Nós temos simbologias da água espetaculares. Por exemplo, o batismo. O batismo, ela divide a vida humana em dois. Você passa de uma situação para outra situação. E como a gente vai ver agora, é exatamente isso que o nosso cavaleiro, o nosso jovem rapaz, vai viver. Como cortando o mundo em dois, no caminho se atravessava sem som. Seriam buracos negros, as sombras perto da margem. Depois dos torneamentos, a vaquinha chegava à beira, as derradeiras canas bravas. Com roubada rapidez, ia levantar o desterro. É tão incrível como essa vaquinha é rápida, né? Esse animal pesado, ela é rápida, ágil, né? E ela passa a água do rio, quase que mal os dois chifres nadando. Os chifres, eles têm uma simbologia bastante bonita, porque ele vê a vaca nadando, ele só vê o chifre, então ela está enfrentando a água. Só que os chifres significam poder. Eles assinalam a presença de uma deusa da fertilidade, alguma coisa nele de potência e de poder, e ele guia, os chifres guiam a pessoa para essa fertilidade. Olhem como combina, né? Essa vaquinha, que é uma guia para o amor, ela se mostra já guia para o amor. Depois, quando ela vai atravessar o rio, todas as dificuldades, ela está passando muita dificuldade, só se conseguem ver os chifres dela, e os chifres significam exatamente poder. Ela não será vencida pela água. Bem, em seguida tem uma expressão linda, outra arte, porque nós estamos vendo um cenário de extrema beleza, né? O ouro esboço do crepúsculo. Então já passamos para o final do dia, quando o rapaz vai chegar perto do rio. Então ele não chegou imediatamente perto do rio, ele vai passar por um percurso e aí ele chega perto do rio quando já é o entardecer. O cavalo e ele vinham contornando esse rio e à beira desse rio ele vai achar que esse rio não é tão difícil de ser atravessado. Ele vai entender que o rio é possível de ser atravessado, né? A fatal perseguição podia quebrar e quitar-se. Então ele entende que ali algo poderá acontecer. Ele hesita e pensa assim, né? Será que realmente eu vou dar conta de passar no rio? Aparentemente o rio é tranquilo, mas eu vou conseguir passar por esse rio? Ele fica um pouco apreensivo, mas não tem jeito, ele tem que passar por esse rio. E nós vamos encontrar das expressões mais belas desse texto e das que têm maior carga de estranhamento. Ele descalça as botas e entra no rio de peito feito. E aí nós temos a expressão, aquelas quilas águas trans. A palavra tranquilas, ela é quebrada ao meio. E dentro dela estão as águas. Então, dentro dessas águas que seriam tranquilas, essa tranquilidade é quebrada. Ele vai passar por um
uma grande prova que é atravessar esse rio. Ele vai ter que atravessar as braças, fazendo um grande esforço. Era um rio e seu além. Não era só um rio, era o além do rio, muito mais do que o rio aparentemente propunha. E aí ele estava já do outro lado. Esse do outro lado, ele vai determinar essas duas divisões que, quando ele vê, quando ele olha para o rio, ele entende que o rio dividiu aquele mundo em duas partes e vai dividir a história dele em duas partes e vai dividir essa narrativa em duas partes, porque agora nós estamos entrando na parte final do texto. Onde está a vaca? Apertava o encalço, a boa espora, ele continua agora, ele vai continuar atrás da vaca, não é? E a vaca era uma malícia, precipitava-se o logro. Então ela vai enganá-lo, continuar enganando para ele chegar onde ele deve chegar, não é? E o que vai acontecer? O cavalo dele vai ficar exausto. Mas cavalo e cavaleiro, eles são uma figura só. Então, por isso que o cavalo, parece que o cavaleiro é jogado para frente, porque o cavalo está muito cansado, ele não consegue mais caminhar. Então, a vaca, nesse momento, ela já logrou, já tapeou muito os dois para ele nesse percurso, né? Iam-se na ceguez da noite. Então, cavalo e homem agora estão na ceguez da noite. Não tem mais uma pista da vaca para eles poderem seguir. A casa da mãe do breu, a vaca, o homem, a vaca. Então, a vaca entra na noite, o homem segue e a vaca continua fazendo esse mesmo movimento. Então, a vaca, o homem, a vaca. Ambos transeuntes galopando. Onde, então, o pandolhão, cujo dono vinha-se a qual destinatário, ele continua se perguntando, onde eu estou no pandolhão? Que dono é esse desse espaço? A que destinatário eu estou me referindo? Pelas vertentes, distante, e até o cimo do monte, um campo se incendiava. Faíscas, as primeiras estrelas. Então, nós temos uma noite belíssima, tomada de estrelas, e o rapaz sofria como podia, ele nem podia, ele estava desesperado, ele já nem podia mais com o seu próprio desespero. O arrepio negro das árvores, o mundo entre as estrelas. Observem que até então, antes do rio, nós passamos por cenas muito diurnas. Mesmo que houvesse o crepúsculo, havia muita cor, né? O entardecer, o crepúsculo, o amarelo das flores, da queimada, o vermelho da queimada. Agora nós entramos, passou o rio, ele entra num breu. Então ele vai entrar num espaço de profunda escuridão iluminada pelas estrelas. Então esse encontro com a natureza noturna, solitária, vai refrescar todo o percurso que ele teve até então. O arrepio negro das árvores, o mundo entre as estrelas e os grilos. Então nós ainda temos, além das estrelas, os grilos que iluminam como as estrelas, e ele chama de semi-luz. Só as estrelas, estrelas sozinhas, estrelas solitárias. E vem a expressão, onde e aonde? Ou seja, onde eu estou é a pergunta que ele se faz. Aonde, para onde eu vou? Então ele nem sabe onde está, nem para onde irá. Eu uso muito literatura, praticamente só uso literatura quando trabalho com língua portuguesa. E eu uso essa expressão para ensinar aos meus alunos a diferença entre onde e aonde. Em que lugar eu estou? Para onde eu estou indo? E essas são perguntas da existência humana, gente. Isso faz parte dos estudos de filosofia, desde os primórdios da filosofia. Essa pergunta, onde eu estou, significa quem eu sou, o que eu faço aqui, para onde eu vou, qual é o meu destino, porque há esse desconhecido à minha frente, mas quem tem que trilhar o caminho do desconhecido serei eu, né? Então nós temos perguntas de alta filosofia nesse momento de grande desespero desse rapaz. A vaca, essa sabia. Então nós continuamos com uma vaca que tudo sabe e com um rapaz que nada sabe. Já percorreu tudo aquilo e ainda não sabe, ainda não consegue entender. E ela sabe, por amor desses lugares.
Bom, esses lugares aqui pode ser um monte de coisa, né? Pode ser o lugar físico, ela ama esse espaço físico percorrido, mas ela pode amar também esses lugares do amor, né? Esse percurso que leva as pessoas até o amor. Literatura tem isso, né? Essa duplicidade duplicidade não, essa multiplicidade de sentidos, né? Chegavam. Então a vaca chegava e aí todos chegavam. A vaca, o cavaleiro sobre o seu cavalo. Os pastos da vasta fazenda. A vaca surgia-se na treva. Incrível, gente, que durante todo o percurso tão iluminado, com tantas cores, ele via sinais dela. Agora, no escuro, ele enxerga a vaca. Então, à noite, no breu, ele consegue enxergar a vaca, que antes, com tantas luzes, ele não conseguia enxergar. E aí, o que ela faz? Ela muge, e ela muge arrancadamente. Remugiu, enfim. Então, agora tem a voz dessa vaca que se manifesta com muita força, né? E ela remuge apontando um lugar que é um bago de luz. Lá é como se ela estivesse dizendo a ele, olha lá na frente que tem uma luz te esperando. As luzes que pontilhavam acolá as janelas da casa, grande. Interessante também observar que tem uma vírgula entre as janelas da casa, vírgula, grande. Não é uma casa grande no sentido que a gente tem dessa oposição no Brasil, casa grande e senzala. É uma casa, e essa casa é grande, não é uma composição. Tem uma casa grande ali para ele alcançar. Só era uma luz de entrequanto? Isso é uma pergunta que ele faz. O que é o entrequanto? De novo, é um neologismo, né? O quanto tem entre essa luz, essa casa e ele, né? Esse movimento em um entrelugar, ele ainda não sabe o que está acontecendo. A casa de um major Quitério. O rapaz e a vaca se entravam pela porteira, agora eles estão um ao lado do outro. Então ela sempre à frente dele, sempre o guiando e fugindo e negociando com ele. Depois, no escuro do breu, ela aparece e agora os dois estão juntos, entrando pela porteira. O rapaz desapeava. Sob o estúrdio atontamento, ele está tonto com tudo que está acontecendo, ele começa a subir a escada. Tanto tinha de explicar, tão engraçado, porque ele tanto tinha para entender e agora ele tem tanto a explicar, porque ele se encontra ali com uma família. E a expressão é, tanto ele era o bem-chegado. Ele não era um bem-chegado. Então, ele era uma pessoa esperada. Na verdade, ele era o amor que vai se configurar, não é? Então, ele era o esperado. E ele chega próximo a uma roda de pessoas. E havia 4 moças na casa. E ele vai se dirigir a uma delas, que é a segunda. O número 2 é um número... Todos os números têm simbologias curiosas, interessantes. O número 2 significa a reciprocidade. Ele olha para a segunda moça e essa que vai corresponder ao olhar dele. E ela era alta, alva e amável. Quase um verso de um poema, né? E essa palavra amável, ela é tão bonita porque ela tem 2 significados. Aquele que é gentil e aquele que é passível de ser amado. Aquele que pode ser amado. Então, ela tanto é gentil quanto é aquela pessoa que está pronta para o amor, que é passível de ser amada. E ela se desescondia. Interessante também a atitude dela, porque ela se mostra e se esconde. Então, ela se esconde, mas se desesconde, né? Faz aquele jogo amoroso. Inesperavam-se é uma pergunta, se eles não esperavam um ao outro. E aí o moço compreendeu-se. Então, quando ele olha para ela e vê aquela mulher alta, alva e amável, ele compreendeu a si mesmo naquele percurso. Porque ele, afinal de contas, disse que iria atrás da vaquinha Fujã. Por que ele não desistiu quando ele já estava desanimado, que ele achava que ele não ia conseguir pegá-la? Porque a vergonha o impediu de voltar, mas não a vergonha. Agora ele compreende que não foi a vergonha, porque ele tinha um destino a cumprir, né? Então, aquilo mudava o acontecido. Então, quando ele encontra a mulher amada, tudo muda, toda essa história anterior muda porque ele entende que ele encontrou o amor.
E ele diria à mulher amada sobre a vaca: é sua. Tão engraçado, porque a vaca é do Major Quitério, é da casa daquela moça, ela não é uma vaca que é dele, não é? Mas ele diz: é sua, como se ele estivesse oferecendo a ela aquilo que já é dela, né? Esse guia para o amor, essa guia que é a vaca, já é dela, já está nela, esse profundo guiar. É nessa mulher que está o sapatinho de cristal. É nessa mulher que está os cabelos que caem da torre. Suas duas almas se transformavam, porque quando a gente encontra o amor, a gente fica completamente transformada, e tudo essa razão do ser. No mundo, nem há parvoíces. Interessante porque o amor ele é ridículo, Fernando Pessoa diz isso, né? As cartas de amor têm que ser ridículas, porque senão elas não são cartas de amor. Então, essa coisa, essa parvoíce do amor, o narrador diz, no mundo nem há parvoíces, todo mundo compreende aquele encontro bobo, que as pessoas ficam bobas quando se amam. E ele traduz isso em o mel do maravilhoso. Vindo a tais horas de histórias, o anel dos maravilhados. Amavam-se. E a vaca, vitória em seus ondes, por seus passos. Se eu penso no começo do texto, no começo da minha exploração dessa narrativa, eu falei do título, que no nosso arquivo cultural, sequência significa alguma coisa cronológica, como realmente aconteceu, uma cronologia, alguma coisa acontece uma após a outra. Mas quando eu vejo essa história, quando eu acabo de ler essa história, eu fico me perguntando se, na verdade, eu não tenho uma sequência das histórias maravilhosas. É mais uma história maravilhosa nessa sequência de histórias maravilhosas que nós temos. Seria uma sequência das histórias maravilhosas dessa cultura popular, por isso a escolha dessa vaca, esse elemento comum nessa região do Guimarães Rosa, né? Seria uma sequência dentro da história da humanidade, que a história da humanidade é sempre a procura amorosa, a procura do encontro amoroso. Seria a sequência do sonho humano, o maior sonho humano, talvez, né? Esse sonho de alguma coisa que ninguém entende, quando a gente pega lá Camões, né? Que ninguém entende, ninguém sabe como é, ninguém consegue traduzir, mas que é o sonho de toda a humanidade. Esse encontro amoroso, perene, guiado por alguma coisa que a gente não sabe qual é. Se é o sapatinho de cristal, se é o cabelo, se é a vaca, o que é que nos guia para esse elemento amoroso. E como nós não sabemos quais são esses passos que damos, qual é o caminho a ser percorrido, como esse caminho não é uma coisa compreensível. Ele só é compreensível quando você alcança. E aí você olha para trás e é o que esse rapaz diz, né? Ele compreendeu-se e ele é capaz de dizer: a vaca é sua. Ou seja, esse percurso, ele é seu, ele não é meu. Você é que me trouxe até você. E é assim que eu encerro essa belíssima história, essa história de amor, esse conto maravilhoso do Guimarães Rosa.